comentar com você neste vídeo sobre um ataque devastador, talvez o mais importante feito pela Rússia nos últimos meses e para algumas fontes ucranianas, talvez o pior ataque desde o começo da operação militar especial, tá? Esse foi o pior ataque mesmo desde o início da operação militar especial. Também foi o maior ataque russo da história contra a Ucrânia, tá? Envolveu vários bombardeiros russos, né? MiGs, bombardeiros Tu-95, bombardeiros Tu-160, Tu-220, 22MT, né? Vários gerânios, né? Tivemos as adagas, né? Os Kinzhals, né? Caindo sobre as cidades ucranianas. Tivemos também os Zircon, mísseis hipersônicos Zircon também caindo sobre cidades ucranianas, evidentemente não sobre as cidades, mas sobre objetivos militares dessas cidades, né? O complexo energético da Ucrânia foi drasticamente afetado como poucas vezes se viu com esses ataques da Rússia, que indica o quê, meus amigos, minhas amigas? Indica, dentre outras coisas, que a Rússia está pouco preocupada aí com a mudança de poder em Washington, né? Tem ali o seu objetivo e segue a trabalhar para alcançá-lo lá na Ucrânia, tá? Esses ataques também tiveram como resposta, né, a covardia ucraniana que vem sendo praticada constantemente contra cidades russas, contra civis russos e também contra a própria covardia que ocorre lá em Kursk, né, com algumas situações, né, que podem configurar crime de guerra por parte dos soldados que invadiram aquela região da Rússia. Foram inúmeras regiões, tá? Assim, desde da Ucrânia mais a leste, né, a Ucrânia Oriental, aquela parte ali de Donetsk, né? Lá em Sumi houve também ataques às concentrações de soldados ucranianos nessa região, né? Em Dnipropetrovsk, várias áreas, várias cidades foram atacadas. Kryvyi muito atacada também. Houve ataques em Zaporizhia, né? Rivne, gente, em Rivne também houve muitos ataques lá na parte mais ocidental da Ucrânia, já perto da Polônia também aconteceram ataques russos que em várias cidades, né, da Ucrânia, cidades grandes, cidades importantes da Ucrânia, neste momento não se tem energia elétrica, tá? Houve o corte ali da energia elétrica, houve o corte inclusive até mesmo de abastecimento de águas em muitos locais, tá? Há problemas seríssimos hoje enfrentados pela população ucraniana. Infelizmente, numa guerra isso vai acontecer. Claramente que é muito melhor que a população civil não seja atingida do que as instalações aí estratégicas recebam esses mísseis e esses drones, tá? Claramente, tá? Ao contrário do pensamento militar, né, da estratégia militar ucraniana, né, que considera, né, o civil atacado, o civil eliminado como uma espécie de triunfo, né, de vitória, tá? A Rússia não vê as coisas dessa maneira, tá? Então, assim, foi um dia para a Ucrânia realmente esquecer. Podemos sim configurar que ataques como esse têm o objetivo também, gente, de levar a Ucrânia para a Idade da Pedra. É isso mesmo, tá? Porque uma nação hoje sem condição de oferecer a mínima condição energética para os seus consumidores, para os seus habitantes, é uma nação que está caminhando mesmo para a Idade da Pedra, né? Porque é uma nação sem energia. A energia, na verdade, é algo muito importante aí para a civilização mundial, né? Quando se pede energia, a condição de entregar energia para o habitante, principalmente no momento em que você tem ali o inverno chegando, você tem um consumo maior de energia e justamente nesse momento a energia acaba, a situação é muito complicada. Só deixando claro que, vamos lá, nos anos 30, né, do século passado, nos anos 30 do século retrasado, né, as pessoas não tinham o abastecimento energético que tem hoje, claramente, mas havia toda uma preparação das pessoas naquela ocasião, naquele mundo, né, que era muito diferente do mundo de hoje, para lidar com esses problemas. E à medida que a civilização vai entregando, né, a energia elétrica, facilidade de lidar com esse tipo de problema, quando essa população pede essa entrega, né, esse abastecimento de energia elétrica sofisticada, né, essa população já não tem mais a mesma preparação que tinha há um século atrás, há 2 séculos atrás, para lidar com a falta de energia, tá? Então é a Ucrânia caminhando para a Idade da Pedra, é o que foi
é mais ou menos o que a Rússia fez nesta noite e dia de hoje lá na Ucrânia, porque os ataques começaram na noite de ontem, tá? E hoje, gente, não havia terminado ainda no começo da tarde lá na Ucrânia. Impressionante. E lá na Ucrânia também se fala no momento sobre, né, o pessoal está espantado com a continuidade dos ataques, né, com a quantidade de mísseis, de drones chegando às instalações energéticas, né? Não parava nunca, com a capacidade assim ridícula da defesa antiaérea ucraniana de evitar esses ataques, né? Então estão todos assombrados. Ao mesmo tempo, fontes ligadas ao gabinete político dos Zelensky já estão falando: a Rússia fez o que a Rússia fez hoje, pode continuar fazendo durante meses e meses. A Rússia pode fazer esse tipo de ataque constantemente à Ucrânia, porque eles têm mísseis, têm um estoque de mísseis quase inesgotáveis para praticar ataques como esses que eles praticaram agora. É isso, amigos e amigas. Meus amigos e minhas amigas, é isso. Situação muito difícil para a Ucrânia em um dia que Kiev provavelmente vai querer esquecer, tá? Então, antes de continuar com essa conversa aqui, agradecer a todos e todas aí a gentileza da presença, né, do apoio a este trabalho, a este canal. Muito obrigado por tudo, pela generosidade de todos vocês, pela paciência de todos vocês, pelo apoio aqui, também financeiro, de alguns que têm enviado Pix, né? Muito obrigado também por essa contribuição, tá? Deixando sempre claro, aqueles que enviam Pix, né, tem um agradecimento meu assim eterno. Aqueles que não fazem também tem um agradecimento pelo apoio a este canal. Até aqueles que criticam, às vezes até, né, de uma forma meio pesada, tal, tá tudo muito bem. Muito obrigado também por essa generosidade, tá? De verdade, tá? O Pix é um bônus importante para o canal. Neste momento, essas contribuições de vocês estão ajudando o canal, tá? Você pode achar que é pouco, não é pouco, tá? Qualquer valor não é pouco. Então, se você puder, envie aí qualquer valor. Mas para tanto, você precisa ter essa condição para isso, e além de ter essa condição, ter disposição para isso, ter vontade de fazê-lo. Se não for o caso, tá tudo muito bem. Muito obrigado pela ajuda ao canal que você já está entregando, vendo os vídeos, comentando, compartilhando, deixando o like e fazendo as críticas, tá bom? Muito obrigado por tudo. Gente, vamos lá então falar sobre esse ataque devastador da Rússia, que foi, assim, demorou um pouco, né? Ataques como esse, acho que o último foi em agosto, que aconteceu, que foi também um negócio impressionante. Antes disso, acho que em maio também houve um ataque parecido, tá? Para muitos, o de hoje foi pior do que o de agosto. E se foi pior que o de agosto, provavelmente já foi o pior da história, né, da Rússia sobre a Ucrânia, tá? A corte de energia acontece neste momento em todo o território ucraniano, tá? Em tudo. Todos os lugares da Ucrânia, neste momento, tem corte de energia. Foi um ataque combinado brutal, tá? Que começou na noite de ontem, tá? E se seguiu durante toda a manhã de hoje em todos os cantos da Ucrânia e até mesmo no começo da tarde. Como foram ataques objetivando, né, a infraestrutura energética, tá? Várias cidades só ficaram sabendo do assunto quando a energia foi cortada, tá? Porque foi devastador o ataque, mas ele objetivou apenas as instalações energéticas, tá? Então, por exemplo, uma cidade ali que não tem uma subestação, né, que não tem uma usina termoelétrica, uma usina hidrelétrica e tal, os moradores dessa cidade não ouviram as sirenes tocando, não viram os mísseis chegando, não viram nada, tá? Então, essas pessoas só ficaram sabendo que as suas cidades, que houve esse ataque russo depois que a energia foi totalmente cortada, tá? Até porque não é muito comum na Ucrânia que durante esse tipo de ataque, né, o serviço de informação fique entregando essas informações para todo mundo aí via rádio, via TV e tal. Não é muito normal, não é muito comum, tá? Mas a situação realmente foi complicada e muita gente, quando percebeu que a energia acabou, né, e que não voltava mais, não foi uma situação de apaga e volta, né? Enfim, foi uma situação de acabou definitivamente, né? E aí as pessoas ficaram sabendo que alguma coisa estava errada, né? Buscaram informações e perceberam que havia um problema energético em toda a cidade, em toda a região, e depois ficaram sabendo que havia esse problema energético em toda a Ucrânia, tá? Então há cortes, tá? Existe corte de energia em Odessa, onde também falta água, tá? O transporte elétrico também não está funcionando em Odessa. A Ucranergo, né, que é a empresa de energia elétrica da Ucrânia, deu um prazo de 3 dias para conseguir regularizar a situação, mas todos sabem, né, que a oferta de energia não será a mesma de antes, né?
desses ataques combinados da Rússia da noite de ontem e dia de hoje, tá? Não vai ser a mesma durante muito tempo. Não é que a Ucrânia vai conseguir restabelecer. Isso é conversa, evidentemente, para agradar os consumidores. A própria Ucrânia sabe que não tem como mais, não há como, porque houve um dano ali definitivo a algumas subestações, não tem como, tá? Restabelecer em pouco tempo. Houve também ataques ali, a hidrelétricas ucranianas também, né? Houve ataques, né, a algumas subestações, né, que para serem reparadas, né, a Ucrânia vai precisar, por exemplo, utilizar-se ali de força militar, tá? Porque essas subestações estão em áreas, inclusive, controladas hoje pela Rússia. Então não há mais como, gente, voltar a ter uma oferta de energia que tinha no passado, exceto se a Ucrânia reconstruir, né, essa condição energética, deixando claro que todo esse patrimônio energético da Ucrânia foi construído durante a União Soviética, tá? Assim, muitos dos mísseis, tá, se concentraram, portanto, nas subestações, tá? Subestações das usinas termonucleares. Isso é muito importante, tá? Porque aí impede que a energia chegue à rede de transmissão, né, e à casa dos consumidores. Entendam, amigos e amigas, entendam. Por acordos internacionais, tá? Não se pode fazer ataques às usinas nucleares, tá? A Rússia respeita claramente esses acordos, né? A Ucrânia não respeita, tá? Lembremos dos sucessivos ataques que Kiev fez à usina nuclear de Zaporizhia, tá? Vocês lembram disso? Pois bem, a Ucrânia praticou esse tipo de crime, tá? Sob o patrocínio da OTAN, sob o patrocínio da UE, né? E sob os olhares, né, concessivos, né, da Agência Internacional de Energia Atômica, tá? Foi um rompimento de acordo aí e praticamente um crime de guerra praticado pela Ucrânia quando ela fez aqueles ataques a Zaporizhia, tá? Que só não geraram ali, né, consequências devastadoras, né, em virtude da proteção russa à própria usina de Zaporizhia, tá? Não fosse a proteção russa, é muito provável que tivéssemos ali desastres impressionantes. Claramente que se eles acontecessem e o mundo entendesse que a agressão partira, né, da Ucrânia, claramente que o mundo condenaria. Mas o mundo tinha de condenar, né? Não deveria esperar o acidente acontecer. Tinha de condenar os ataques ucranianos. Isso não foi feito, né? Quando se ataca as subestações é diferente, tá? Muito diferente, portanto, do ataque feito a central, a usina nuclear, né? Quando se ataca as subestações, simplesmente se mantém a usina nuclear, mas ela perde a relevância, né? Por quê? Justamente porque sem as subestações, a energia produzida nas usinas não chegam aos consumidores civis e aos consumidores comerciais. Não chega. Então a Rússia tem realmente mantido na Ucrânia, inclusive, há um entendimento que a Rússia manteve sim as usinas nucleares, né? Mas alguns reatores ali pararam, inclusive, de funcionar ali em teoria. Agora, as subestações foram drasticamente afetadas, tá? Drones gerânios, né? Os gerânios russos, mísseis balísticos de cruzeiro, aéreo, marítimo, hipersônicos Kinzhal, Zircon, tudo que você pode imaginar foi utilizado aí para esse ataque da Rússia contra a Ucrânia. Há também, né, evidências severas sobre um outro problema, além das estações energéticas, tá? Enfim, a Rússia atingiu, né, outros objetivos militares na noite de ontem e dia de hoje. Dentre eles está o campo de aviação, né, de Starokonstantinov, que vem sendo atacado constantemente aí pela Rússia. Parece que os danos também foram devastadores aí a esta pista importante até mesmo para os F-16, tá? A Ucrânia fala também que a barragem de Kremenchuk, né, que fica em Poltava, né, ela foi atingida, ela foi danificada com vários ataques sucessivos que aconteceram lá através de drones, tá? E aí, gente, a central hidrelétrica, portanto, de Kremenchuk, na verdade fica em Kirovograd, tá? Kremenchuk fica em Kirovograd, tá? Assim, neste momento perdeu grande parte da sua condição
de produção energética, tá? Houve um rompimento ali da barragem depois de um dos ataques da Rússia, tá? Também na cidade de Kryvyi Rog, que fica na região de Dnipro, uma subestação foi atingida com sucesso, neste caso com um míssil. O governador da região de Dnipro, Petrovsk, o Sergei Lizak, escreveu no Telegram sobre vários ataques também à cidade de Nikopol, tá? Pelo menos 4 subestações foram atacadas só na região de Odessa, para vocês terem ideia. Ou seja, a situação de Odessa é muito grave, porque se tivemos no mínimo, porque foram no mínimo 4, né, subestações atacadas em Odessa, evidentemente, a situação é muito grave. Não há eletricidade, como eu disse, não há um problema de água, como eu disse também, há um problema de interrupção ali no transporte elétrico e assim por diante. Um outro exemplo, Rivne, tá? Em Rivne também houve ali uma subestação poderosíssima, né? Em Rivne há 2 subestações, né? Parece que as 2 foram atacadas, né? Mas uma delas parece que foi atacada de uma maneira assim devastadora pelos foguetes, pelos mísseis russos, tá? E aí, gente, esses ataques Rivne, para vocês terem ideia, aconteceram no dia de hoje, não foi nem na noite de ontem, foi no dia de hoje, tá? A empresa Rivneoblenergo, né? Que controla, que faz a distribuição de energia especialmente para Rivne, também relatou aí os danos, né? E também alertou que é muito provável que dificilmente os moradores vão conseguir ter energia nos próximos dias, tá? Neste momento, gente, as centrais nucleares, como eu disse, né, elas estão preservadas, tá? A Ucrânia depende muito das centrais nucleares. A Rússia em nenhum momento fez ataques às energias, às usinas termoelétricas, né, hidrelétricas, enfim, mas em nenhum momento atacou as centrais nucleares, tá? Agora, em nenhum ataque da Rússia até o momento, pode ter sido mal da história, pode não ter sido, mas nenhum ataque da Rússia até o momento, desde o começo da operação militar especial, a Rússia objetivou tanto as chamadas subestações, tá? E foi assim, incrível, né, isso aí, por quê? Porque a Ucrânia já tinha esquecido um pouco esse tipo de ataque da Rússia, tá? Tava começando a tirar as asinhas de fora, né? Tava começando a fazer ataques provocativos novamente, voltou a fazer ataques à população, inclusive, tá? Com novas tentativas ali contra a ponte da Crimeia, né? Novos barcos marítimos não tripulados tentaram atingir, né, a Crimeia, né? Ou seja, isso não estava acontecendo mais, né? Então a Ucrânia voltou a fazer várias provocações da Rússia, e esse ataque da Rússia também foi uma resposta aí a essas provocações da Ucrânia, tá? É muito provável, gente, que a condição energética da Ucrânia, como eu disse, não volte mais a ser como foi antes, né? E é muito provável que todos os trabalhos para reconstrução, para entregar energia para a população, não consiga restabelecer, para vocês terem ideia, né, não restabeleça mais pelo menos aí 50% de tudo que era entregue para os consumidores antes desse ataque. Só para vocês terem noção do que a Rússia fez hoje na Ucrânia. Foi impressionante, foi devastador, né, foi absurdo o que aconteceu, né, como uma resposta da Rússia: olha, estamos aqui e vocês não sabem com o que vocês estão lidando. Nós não precisamos, por exemplo, nos utilizarmos de nossas armas nucleares para destruir um país como a Ucrânia, tá? Sobretudo os seus objetivos, os seus alvos, né, os nossos alvos, né, militares, que são a sua indústria, o seu complexo energético e militar e industrial. Foi uma resposta terrível da Rússia, que pesou demais a mão contra a Ucrânia na noite de ontem, dia de hoje, tá? Havia uma preparação, inclusive, de várias aeronaves fazendo testes aí durante as 2 últimas semanas, né? Agora a gente fica sabendo por que isso estava acontecendo. Para finalizar, sobre a invasão russa, né, a Chernigov, tá? A Rússia se manteve naquela área, tomou mais uma pequena cidade ali naquela área, mas não avançou, né? Neste momento, indicando que a invasão a Chernigov pode ter como objetivo apenas impedir com que as forças ucranianas se concentrem naquela região e tente fazer uma invasão ao território de Briansk, que fica dentro da Federação da Rússia, amigos e amigas. É isso. Muito obrigado pela generosidade de todos vocês.